Nessa série, Um Coração Inabalável, nós vamos falar hoje sobre Ele que consola os seus filhos, sobre Deus, o nosso Consolador. Tem uma C.S. Lewis, um grande escritor, gosto bastante dele. Ele escreveu algo muito interessante. Deus não quer algo de nós. Deus não quer algo de mim e de você. Ele não deseja nada de nós. Ele simplesmente nos quer. Essa é a vontade de Deus. Ele não quer nada de você. Ele quer você. Talvez você já tenha pensado em algum momento da sua vida coisas desse tipo. Ninguém se importa comigo. Ninguém liga para mim. Eu sou invisível para as pessoas. Ninguém me entende. Às vezes a gente passa por esses momentos, de pensar se as pessoas se importam ou não com a gente, do quanto a gente é querido ou não. E um tempo atrás, num desses retiros de carnaval, desses acampamentos, não vou me lembrar muito bem qual, me recordo de uma jovem que veio conversar conosco ali e eu falei para ela o quanto Deus a amava. Eu tentei explicar para ela o amor de Deus para ela. E no final ela veio falar comigo que ela não conseguia acreditar no amor de Deus. Como Deus podia amá-la daquela maneira? Como Deus podia se importar com ela daquele jeito? Se, de acordo com ela, às vezes nem os próprios familiares dela se importavam com ela. Como Deus poderia então amá-la daquela maneira? Naquele dia nós oramos, eu expliquei mais um pouco sobre aquilo, conversamos sobre as dificuldades dela, e no final daquele retiro ela falou: olha, Augusto, eu ainda não entendo esse amor, mas eu vou continuar tentando. Como entender de verdade esse amor de Deus? Como a gente pode mensurar este amor? Durante um período nas Escrituras, Deus vem falando: ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, depois, ele dá uma mudada nisso, porque talvez no seu período aqui na Terra ele tenha percebido algo tão importante, que às vezes nós não nos amamos, nós não temos sequer o amor próprio. E como nós vamos demonstrar um amor que nós não temos? E aí ele resume dizendo que vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. E aí ele muda o patamar. E aí ele, a personificação do amor, nos ensina como deve ser o amor. Se você perguntar isso para uma pessoa que cresceu dentro da igreja, que teve esse privilégio de ter ouvido sobre o amor de Deus durante toda a sua vida, talvez essa pessoa, ou talvez você que tenha passado por isso, tenha pensado: como alguém não consegue entender algo tão simples? Como alguém não consegue entender o amor de Deus? Mas para quem não recebeu desse amor, isso parece realmente uma loucura. Para quem não foi alcançado por um amor dessa maneira, não tem como entender. E nesse sentido eu quero te convidar, mesmo sentado, a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, Deus é amor. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivêssemos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho
para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conheçamos que tenhamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Amém. Querido Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de falarmos do Teu Evangelho, de sermos alcançados pelo Teu amor, de termos a certeza que o Teu amor não falha em nossas vidas. Alcança, ó Pai, nós agora através da Tua palavra, por amor e misericórdia de nós. Fala conosco. Esta é minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Mas como é o amor de Deus? Se você perguntar para várias pessoas vão dizer de maneiras diferentes como entenderam o amor de Deus. Se você perguntar para um teólogo, ele vai ter uma definição talvez diferente de amor de Deus. Se você perguntar para uma criança, ela vai falar do amor de Deus da maneira dela. A verdade é que nós percebemos o amor de Deus talvez de maneiras diferentes. Porque nós somos limitados pela experiência humana, por aquilo que a gente conhece. Por exemplo, se eu falar para você, você gosta de suco de tamarindo? Quem aqui gosta de suco de tamarindo? Se você nunca experimentou, você não vai saber se você gosta ou não. Agora, se eu falar, você gosta de suco de limão? Nesse calorzão que está agora? Você gosta de suco de morango? Essas são as suas... Você gosta de uma coca geladinha? Oh, Jeová! Né? Coquinha, gelo e limão. Porque nós somos limitados pela nossa experiência. E quando vamos falar de amor, aquilo que conhecemos nos limita. Como conhecemos o amor? Achamos que o amor de Deus, ele é semelhante ao nosso amor. Por isso falhamos em mensurar o amor de Deus. Porque a gente tenta imaginar que Deus nos ama como nós nos amamos. Como eu amo a Yara, como a Yara me ama, como a gente ama os nossos pais, como a gente ama os nossos irmãos. E a gente imagina o amor de Deus mediante as nossas experiências. Mas o amor de Deus não é apenas um atributo, uma qualidade que ele tem. Ele é o próprio amor. Ele é a personificação do amor. Não é algo que ele possui, é algo que ele é. Por isso a gente não consegue, talvez, mensurar este tamanho. Tem uma música que a gente até ia tentar cantar ela, mas como a gente não conhecia direito, a gente pulou ela. Que fala assim, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso e abraça-nos. Está falando do amor de Deus, que traz vida aos nossos corações, às nossas limitações. Então, quando vamos falar do amor de Deus, olhamos por essa perspectiva limitada e não entendemos que o amor é, na verdade, quem ele é. Ele não precisa se lembrar de amar você. Faz parte da natureza de Deus te amar. Não é como nós, que às vezes temos que, puxa vida, faz tempo que eu não faço uma demonstração de amor. Vou comprar um bombom, vou comprar uma rosa. Não que você não tenha se esquecido, mas talvez você não tenha demonstrado da maneira que a esposa gostaria. Ou talvez você não tenha demonstrado ao seu marido como ele é importante. Deus não precisa disso, porque isso faz parte da natureza dele te amar e te proteger.
Assim como você não precisa se lembrar de respirar, que é algo natural para você, né? Deus não precisa se lembrar de amar, porque Ele te ama indiscriminadamente e de uma maneira que não conseguimos mensurar. Esse amor é que nos dá força para que possamos resistir a momentos difíceis. Quando temos esperança e fé em Deus e as coisas começam a não acontecer da maneira que a gente imagina, porque às vezes nem tudo acontece da maneira que a gente quer. Às vezes as coisas saem do nosso controle. E aí, o que nos resta? Confiar no amor de Deus. Tem uma música, agora não me lembro a banda, ela falava Hello Darkness, My Old Friend, é um negócio mais ou menos assim, que traduzindo quer dizer bem-vinda escuridão, minha velha amiga. Existem pessoas que quando estão em momentos difíceis, elas se isolam. Quando passam por dificuldade, elas se escondem por causa da sua dor. Talvez esse seja o seu caso. Tem gente que vai ficando quietinho, vai ficando num canto, fala, não, é melhor eu não incomodar ninguém, é melhor eu ficar desse jeito mesmo, assim pelo menos eu não atrapalho, né? Já vem aquele ditado na cabeça, muito ajuda aquele que não atrapalha, e a pessoa começa a se esconder. Ao invés dessas pessoas irem de encontro a Deus e abrir o seu coração a Ele, elas fecham a sua vida, o seu coração, por causa de uma autoproteção. Algo que às vezes ela nem está pensando e nem entendendo o mal que isso tem causado a ela. Se ignorar a dificuldade que a gente passa fosse resolver os problemas, seria muito fácil. Mas se você tem uma dificuldade agora, e você deitar e fizer que nem um urso, hibernar por meses e acordar, a dificuldade vai estar lá? Vai. Ela não vai sumir. Então não adianta você se esconder, porque ela não vai desaparecer. Ela não vai simplesmente evaporar. Tem pessoas que têm uma atitude diferente. Às vezes ficam querendo que as pessoas notem, né? Isso é muito legal quando acontece nas casas, né? Tipo assim, alguma coisa não tá legal. Os homens normalmente fazem um bufado, né? Ou tem aquela gaveta que dá uma batidinha, né? Pá! A mulher é diferente. Às vezes a mulher pega a vassoura e começa a varrer na sua frente, né? Não precisa varrer nada, ela varreu uma vez, varreu duas, daqui a pouco vem, passa pano, daqui a pouco passa pano de novo. Porque ela quer que note. E você quer ser notado. Joga vareque no chão, empesteia a casa, faz aquela bomba química no banheiro para ninguém usar depois, mistura sabão em pó, vareque, talvez um pouquinho de cloro em gel, um arpique, um não sei o que, uma pastilha, um eno talvez resolva, né? Cria uma bomba que ninguém consegue entrar no banheiro depois ali. Mas de alguma maneira tenta chamar a atenção. E só se esquece de uma coisa, que Deus está te observando o tempo todo. Que Ele te ama o tempo todo. E que Ele não desvia o olhar de você. E Ele, mais do que qualquer pessoa aqui na terra, quer te ajudar. E você não precisa passar pano na frente dele, não precisa fazer barulho, bater gaveta e nem fazer nada disso. Porque Ele te observa dia e noite. Então vá até Jesus. Caminhe na direção dele. Não se esqueça do quanto Ele te ama. Se lembre dos versículos de Mateus que nós lemos, Mateus capítulo 11, que nós lemos no começo do culto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Duas coisas são necessárias para isso, para que Deus te alivie.
A primeira é estar cansado e a segunda é sobrecarregado. Senão ele não vai te ajudar. Cansaço aqui, ele fala de cansaço físico mesmo. De muito trabalho, de doença, né? Nós, essa semana que se passou, teve uns 3, 4 dias que não dava para levantar da cama. Esse cansaço físico. Sobrecarregado é mais no sentido psicológico. Cansado mentalmente, sobrecarregado na questão emocional, que é tão ruim quanto o cansaço físico. Porque o cansaço físico, às vezes você deita na cama e apaga. Se você tiver um probleminha martelando sua mente, você pode estar cansado o quanto for, aí você deita e vira para um lado, vira para o outro, roda, dorme. Lá pelas 3, 4 horas da manhã, né? A hora que o relógio está perto de tocar. Para Deus te ajudar, você tem que mostrar o seu cansaço, a sua sobrecarga para Ele, levar até Ele e entregar até Ele. Não importa se você está sem força ou se você ficar sem força. Jesus está querendo te dar esse descanso. Jesus está querendo te chamar para esse retiro, para esse descanso, aquele descanso gostoso depois do almoço de domingo. É isso que Ele te oferece. Então, vamos mudar uma fala nossa. Não se esconda dele, se esconda nele. Vá na direção dele e se esconda nos braços de Deus. E deixe ele cuidar do seu descanso. Deixe ele cuidar da sua sobrecarga, do seu cansaço. E a Bíblia faz uma pergunta, ela fala: o que pode nos separar do amor de Deus? E talvez você já saiba a resposta. O que pode te separar do amor de Deus? Nada. Nada pode separar o amor que Deus tem por você. Um dos resultados mais abençoadores das tempestades é essa experiência do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, dessa presença consoladora do Espírito Santo. Nós tivemos muito mal, como já mencionamos, nessa última semana aí. E agora eu não sei se foi para o pastor, para o irmão Hélio que me ligou, perguntou: e aí, como que tá? Eu falei: estou me sentindo amado. Porque as pessoas ligavam, as pessoas se preocupavam, levaram xarope de guaco, levaram sopa, levaram churrasco, levaram um monte de coisa lá pra gente comer. E tocava, e botava lá na porta e saía correndo porque a gente não podia se ver. Esse é o cuidado que Deus usa as pessoas ao nosso redor para demonstrar o amor dele por nós. Só que a gente só percebe isso quando a gente está passando por momentos difíceis. E quando está passando por momentos difíceis, se deixa ser alcançado. Porque imagina se eu não tivesse contado para ninguém que estava doente. Falar: pastor, o negócio é o seguinte, eu estou precisando tirar uma semana de férias aí, né? E não contasse para ninguém. Eu ia lá ficar em casa triste, magoado, sem ninguém saber. Depois ia reclamar da vida. Você percebeu que quando a gente divide, quando a gente compartilha, Deus pode atuar? E Deus vai usar as pessoas que estão ao seu redor? Então vamos a algumas dicas práticas para esses momentos difíceis. A primeira delas, e muito clara, ler a Bíblia. Leia Salmos, por exemplo. Salmos a gente vai encontrar um monte de gente com o coração angustiado ali. E é um conforto. Deus deixou isso registrado para que nesses momentos nós achássemos esse conforto. Para entender que outras pessoas passaram por isso e que elas conseguiram vencer. E dessa mesma maneira você também vai vencer esse momento difícil da sua vida. Outra sugestão, e talvez obrigação de todo cristão, é orar. Talvez você não tenha forças para orar, e isso é comum também. Então peça para que alguém ore com você.
Entenda que é com você e não por você. Não como aquela música antiga que diz do crente 6 horas, né? 6 horas por mim, né? 6 horas por mim. Você tem que orar. Peça para alguém que alguém faça isso junto com você. Irmão, estou precisando de uma ajuda, vamos orar. Pode ser por telefone, ninguém falou que tinha que ser um do lado do outro. Liga e fala, vamos orar. E compartilha e ora. O que leva a outro ponto, a não se isolar. Divida isso com outras pessoas. O diabo vai tentar colocar na sua cabeça que ninguém se importa com você. E isso é mentira. Deus te ama. E na contramão disso, o diabo quer distorcer este amor, falando que ninguém te ama. Mas Deus te ama. Essa igreja tem pessoas que te amam. Sinta-se acolhido, amado, pronto a dividir, a compartilhar as suas necessidades, para que juntos nós possamos caminhar. Busque ajuda. Busque ajuda nas pessoas certas. Busque ajuda nas pessoas da igreja. Busque ajuda no pastor, comigo, com a Yara, com alguém em quem você confia. Busque ajuda. Converse com alguém de confiança. E por fim, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte não conseguiu. Nada irá separar você do amor de Deus. Essas 3 palavrinhas que nós aprendemos de cor e cantamos no começo, que Deus é amor, é muito mais profunda do que podemos pensar. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor, a personificação do amor, habitou entre nós, andou entre nós e nos amou até o fim, nos amou até a morte. O Senhor esteve conosco, Pai, cuidando, guardando em todos os momentos difíceis. O Senhor esteve ali presente. Muitas vezes nós não percebemos os teus cuidados, mas o Senhor sempre esteve ali, sempre esteve ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós somos falhos, ó Pai. Muitas vezes olhamos para nós e não conseguimos entender este teu amor. Mas naquela cruz verteu o amor do Senhor por nós. Naquela cruz, de braços abertos, o Senhor abraçou o mundo com o teu amor. Dignos, indignos, merecedores ou não merecedores, todos nascemos destituídos da tua glória e necessitamos da tua graça e das tuas misericórdias sobre nós. Alcança-nos, ó Pai. Alcança as nossas vidas. Olha para nós, olha para cada um de nós agora. Nós queremos apresentar ao Senhor todas as vidas aqui presentes hoje. Queremos apresentar, ó Pai, as dificuldades. Cada um tem em seu coração, ó Pai, as suas necessidades, os seus anseios, as suas preocupações. Que o Senhor esteja cuidando individualmente de cada uma delas. Cuida, Pai. Sara, abre as portas do emprego, transforma as realidades, transforma os casamentos, as famílias, os lares. Que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando de tudo. Cuida da nossa igreja, ó Pai. Sara a nossa igreja.
que possamos frutificar, ó Pai, como membros da Tua Igreja, que possamos servir, ó Pai, ao Senhor, como os crentes fiéis, que possamos ajudar, ó Pai, a expandir a Tua casa, a falar do Teu amor. Cuida de nós, ó Pai.